Te mandei no e-mail aí, Léo, um e-mail só com o link da apresentação. Tá, aí eu apresento então, né? Você mandou o e-mail do menu? Chegou. Beleza. Opa. Olá, pessoal. Em primeiro lugar, boa tarde para todo mundo. Obrigado pelo convite da Brasel para a gente bater um papo aqui hoje nesse fórum digital. Meu nome é Leonardo Almeida, sou um dos fundadores da Menu. Menu é uma startup que decidiu mudar o futuro do food service no Brasil. E estou aqui com o Gustavo Pena, meu sócio e fundador também. E a gente vai bater um papo aqui descontraído durante alguns minutos, contar um pouco da nossa história, mostrar um pouco das estratégias que a gente construiu para chegar até aqui, enfim, tudo que tem por vir ainda. A gente já tem uma história bem
legal de se contar e a gente vai passar por bons trechos dela aqui, mas eu acho que a parte mais interessante é muito mais o que está por vir ainda, tudo que a gente ainda tem de plano, tudo que a gente ainda vai construir. Beleza? Vou me apresentar bem breve, passar a bola para o Gustavo contar um pouquinho da história dele também, depois a gente conta a história da Menu. Eu sou economista, trabalhei com tecnologia e e-commerce a minha vida toda e construí a carreira muito voltado para como resolver problemas, né? Então sempre fui apaixonado por resolver as coisas, por fazer, gosto muito de executar, enfim, de colocar a mão na massa e resolver as coisas de fato. E trabalhando com e-commerce é muito fácil se apaixonar por esse setor, é um setor que está crescendo, se transformando todo dia. E aí minha história cruzou com o food service muito brevemente, assim. Então tive uma carreira passando por algumas empresas grandes, né, de setores tradicionais como linha branca, mineração, e de repente me apaixonei pelo setor do food e coloquei todo o conhecimento que eu tinha de tecnologia de e-commerce nesse negócio aqui, que é a Menu, que é o que a gente está construindo. Bom, Pena, se você puder se apresentar também um pouquinho, contar um pouco da sua história, eu acho que é bacana para o pessoal te conhecer. Enfim, depois a gente conta um pouco mais da história da Menu. Claro. Boa tarde, pessoal. Sou Gustavo Pena, sou um dos fundadores aí junto com o Léo da Menu. Também sou economista, né? A gente não se conheceu na faculdade, apesar disso, a gente se conheceu em outro momento na carreira profissional, então nos conhecemos trabalhando juntos, né? Acho que isso que foi uma das coisas que fez da nossa parceria aí um sucesso até então. Sou paulista, morei quase toda a minha vida aqui, morei um período fora de São Paulo, em Brasília, que foi onde eu trabalhei na BRF, onde eu conheci muito perto esse mundo do food service e esse mercado de bens de consumo, pelo qual eu me apaixonei rapidamente. Sempre trabalhei na parte comercial, no marketing, ou com compras, desenvolvimento de produto. Eu sempre estive muito perto do mercado, do dia a dia, em todos os lugares onde eu trabalhei. Seja a minha experiência com produtos direcionados ao mercado farmacêutico, à linha branca, enfim, ou até mesmo na produção de papel na Suzano, que foi um passo importante da minha carreira também. E sempre gostei muito do dinamismo do mercado, de estar perto, de ver as coisas acontecendo, e acho que isso que é o mais apaixonante do food service, desse mercado de bens de consumo, onde a gente vê tudo acontecer muito rápido, onde os movimentos são super velozes e a gente consegue entrar nessa trilha e aprender muito com o mercado, com todo mundo que faz parte dele. Boa, Gustavo. Passando aqui para o nosso próximo slide, então, essa aqui é a imagem do primeiro site da Menu, né? Ela diz um pouco de como que tudo começou. De um lado tem distribuidores, produtores, distribuidores atacadistas, restaurantes, padarias, bares e hotéis. Um jeito justo e inteligente de conectar quem produz alimentos com quem procura bom preço e qualidade. Conta um pouquinho de como é que isso nasceu, dessa história aí, se era isso mesmo, né? E como é que essa marca que copiava o logo da Microsoft chegou onde chegou hoje. Pois é, né? Foi um começo muito bacana. Acho que todas as fases foram muito incríveis e o sonho que a gente tinha nesse começo, a idealização, era e acho que é ainda até hoje muito apaixonante, né? Acho que juntou uma paixão por bem-estar, por alimento, com uma paixão por um mercado que a gente dividiu e começou a montar esse sonho junto, né? Então, na época até estava em Brasília, o primeiro passo foi justamente a missão de voltar para São Paulo e foi a primeira coisa aí que o Léo fez, acabou me ajudando a entrar numa outra empresa aqui em São Paulo. A gente começou a trabalhar junto não só na Menu, mas nessa outra empresa também, e começamos a construir esse sonho junto. A Menu inicialmente era uma ideia de um produto muito mais B2C, né? Acho que aí ele tomou um corpo mais B2B para conectar de fato os produtores aos restaurantes. A dor aí nesse mercado ela é nítida, né? A dificuldade e o desafio que é proposto por um pequeno comerciante hoje no Brasil, lidar com a quantidade de informações, de cotações, de preços, de abastecimento, prazos de pagamento que ele precisa para manter um negócio de pé, um negócio que quando a gente olha a porta e vai sentar lá para comer e ter uma refeição, ele parece muito simples, mas que tem um backstage extremamente complexo e uma dificuldade muito grande de ser gerido, né? Não é um negócio simples, não é para qualquer um. E ali tem a foto
da nossa primeira sala, né? Ali em cima, que não era essa sala inteira, né? Mas era uma cadeira só, na verdade, dessa sala. O resto era compartilhado. Boa, legal, cara. E aí, eu acho que, assim, quando a gente fala de colocar esse consumidor, que é o empreendedor, né? Esse consumidor que para a gente é um cliente, mas ele é um empreendedor, no centro de tudo, fica muito mais evidente, né? Eu vou puxar algumas histórias aqui, aí você me ajuda, Pena, mas eu lembro que as primeiras vezes foi muito legal quando a gente foi para a rua entender a realidade desse cara, né? E aí a gente sabia um monte de teoria da universidade, com excelente formação, né? Enfim, como jovens otimistas com relação ao mercado. E aí, quando a gente saiu na rua e deu de cara com a realidade, a gente viu que ele era um pouco diferente, né? Que tinha muita gente guerreira nesse setor, lidando com problemas muito complexos, né? Era muito fácil, né? E aí é legal até abrir esse espaço aqui para ter empatia com esse empreendedor, né? Muito fácil a gente que está muitas vezes do outro lado da mesa, numa indústria ou num distribuidor ou numa empresa que lida com esse comerciante no dia a dia, questionar os métodos de gestão e a metodologia que os empreendedores usam, né? A gente acho que vulgarmente fala que esse é um setor que não é muito organizado, enfim, que não é muito profissionalizado, mas eu acho que muito pelo contrário, né? A gente tem empreendedores incríveis que acham meios para sair do outro lado, para construir o seu negócio e colocar esse cara no centro, né? A gente já teve várias personas aqui. Hoje o último nome que a gente dá para essa persona é o seu Milton, né? Esse empreendedor, ele é um cara que faz das tripas coração para manter o seu negócio em dia. Tem várias coisas muito relevantes de dizer dele, né? Que ele emprega hoje, o maior empregador direto no Brasil são os pequenos comerciantes, né? Então a gente está falando de mais de 11 milhões de empregos diretos gerados através dele. Só o setor de food service é um setor que demanda, gira em torno de quase 1 trilhão por ano, né? Então ele demanda de compra mais ou menos 300 bilhões e ele gira em torno de receita, enfim, em torno desse mercado todo, quase 1 trilhão. Isso é super relevante, a gente está falando de 10% do PIB nacional, então é quase que 10% de toda a riqueza que o país produz passa por esses comerciantes de pequeno porte que compram seu tomate para fazer o molho, para colocar na pizza, para revender esse produto, para ter uma margem de lucro de 10%, 15%, pagar funcionário, enfim, fazer isso tudo acontecer. E aí, acho que é legal também contar um pouco de como é que a gente sente a dor dele, né? Acho que na hora que a gente foi para a rua e viu esse cara no dia a dia, a gente falou, poxa, tem tanta coisa para fazer, como que a gente prioriza e como é que a gente ajuda ele na prática? E aí, acho que é legal você contar um pouco também das coisas que você viu, das dores que ele tinha e como é que a gente escolheu ajudar esse cara. Legal, eu acho que, pegando um gancho do que você começou falando, você falou um pouco de você falou da paixão por resolver problemas. Eu acho que é uma coisa que esse empreendedor, independente do nível de escolaridade que ele também tem essa paixão e ele tem esse talento muito grande para resolver qualquer tipo de problema. É muito comum a gente ver, como você comentou, um empreendedor do food service de muito sucesso, às vezes com uma educação mais simples, mas com uma habilidade para gerir o negócio que é inquestionável pela sua habilidade de resolver problemas e de enfrentar os desafios deles do dia a dia. Acho que a gente pode pensar aqui e lembrar de alguns casos, até alguns clientes que a gente começava a atender de tão espírito empreendedor que eles tinham. Muitas vezes, quando eles encontravam um canal, um produto com um preço bacana na menu, eles compravam e revendiam para outros restaurantes próximos deles, aproveitando essas oportunidades. Então, assim, isso jamais aconteceria em um mercado que não é formado por empreendedores natos, né? Que estão prontos para aproveitar todas as oportunidades que surgirem na mão deles da melhor forma para ele tocar o seu dia a dia, ele gerir o seu negócio. Então, assim, é algo que saiu um pouco da realidade, saiu um pouco do foco, mas que ele não deixa morrer, né? Ele não deixa essa bola quicando, ele aproveita tudo que ele vê na frente dele para fazer negócio, para gerar mais valor para ele, seguir com o negócio dele em frente. Né? Eu acho que também tem exemplos incríveis que a gente pode citar também de criatividade no modelo de negócio, na forma de atender. E quando a gente entra na pandemia, a gente viu rapidamente alguns dos nossos clientes de destaque arrumarem soluções super criativas e bombarem, às vezes, nas redes sociais com essas soluções criativas e espalharem esse aprendizado para milhares de outros empreendedores, montando o seu próprio drive-thru na rua ou organizando a fila dentro do seu estabelecimento de uma forma diferente.
a gente via vídeos de coisas que estavam acontecendo na China, né, que foi o primeiro país a começar a sofrer com essas restrições na pandemia, e aqui no Brasil eles já tinham levado as soluções que estavam na China para um outro nível, com mais criatividade, mais facilidade, sem perder o calor do tradicional desse empreendedor na hora de receber o seu cliente, né? Então, foi incrível ver esse movimento e a forma como o empreendedor do food service brasileiro criou vários cases que foram replicados aí, a gente viu ser divulgados em vários lugares, em várias redes, nesses últimos meses. Muito bacana. E aí eu vou colocar alguns dados aqui que eu anotei, que eu acho que é importante para a gente dar um pouco de contexto, né? A gente está falando de... Vamos imaginar o seu Milton, que é dono de um restaurante pequeno, um restaurante Aquilo, que fica na Moca ali. Ele atende... Imagina um restaurante do seu Milton na Rua da Moca, atendendo o bairro ali. Igual esse seu Milton, a gente está falando de 1,2 milhão de comerciantes. É um número muito expressivo. Ele diretamente, né? Diretamente a gente falou que ele emprega mais ou menos 11 milhões de pessoas. Então, se a gente fizer uma conta por alto, cada comércio tem mais ou menos 10 funcionários. Mas não é bem assim, né? A gente tem uma imensa maioria dos comércios com menos funcionários do que isso e poucas redes que concentram um número maior. Então, essa proporção ela não é muito fácil de se ver assim. Isso diz respeito também ao volume de comerciantes, né? 60% desses comerciantes, desse 1,2 milhão, tem apenas uma loja. Então, eles têm uma única loja e eles são empreendedores individuais. Quase todos eles montaram seu negócio na estabilização do Plano Real, são pessoas de em torno de 45, 50 anos hoje, e que têm esse comércio há 15, 20 anos, né, que aproveitaram essa onda de estabilidade econômica do Brasil para colocar um comércio de pé. São empreendedores que empreenderam por necessidade. No geral, não herdaram seu negócio e nem nada disso. São comerciantes que começaram seu negócio porque como opção de renda ali. Tem um segundo grupo, que é um grupo de redes um pouco mais organizadas. São empreendedores que ou nasceram sozinhos e foram crescendo, né, investiram em gestão profissionalizada do seu negócio e conseguiram crescer a rede. Tem de 2 até 50 lojas, tem em alguns momentos até 100 lojas. Mas são empreendedores nacionais, são caras que começaram aqui, que investiram e montaram redes. Tem cases super bem sucedidos, a Companhia Tradicional de Comércio é um case muito legal, Coco Bambu é uma rede super bacana também, que a gente orgulha muito, tem franquias de bom porte, como a Didio Pizza, Pizza Prime, enfim, tem N clientes que estão nesse hall dos clientes de médio porte, que são ou redes ou franquias, né, e que conseguem movimentar esse negócio também. Ali a gente estima mais ou menos 25% do mercado. E aí, a ponta da pirâmide, os outros 15%, a gente está falando de redes globais. Então, são empreendedores que não se parecem tanto com o seu Milton aqui da imagem, mas são marcas que a gente conhece no dia a dia, né? McDonald's, Subway, Burger King, enfim, todas as grandes redes globais que têm presença no Brasil. E aí é interessante a gente olhar essa pirâmide, porque essa pirâmide é uma pirâmide característica do mercado brasileiro, né? O mercado americano, o mercado europeu, que são referências próximas da gente, não é bem assim, né? Então a gente tem um número muito maior de redes e franquias comparados ao de comerciantes independentes. A gente, né, tem um estudo que aponta que a maturidade do mercado de franquias no Brasil é equivalente ao dos Estados Unidos na década de 70, né, entre a década de 70 e a década de 80, que é essa relação de mais ou menos 60% independente contra 25% de redes médio organizadas. Então, é muito fácil, né, a gente presumir que o caminho do empreendedorismo no food service brasileiro passa por uma profissionalização maior da gestão e uma consolidação desse setor. Então, que redes um pouco maiores vão comprar alguns estabelecimentos menores, consolidar um pouco esse setor, que estabelecimentos que operam hoje em praças de alimentação vão se consolidar de alguma maneira também, e que esse momento vai acontecer. Mas essa veia empreendedora, né, que é característica do empreendedor brasileiro, dono do restaurante, ela certamente nunca vai deixar de existir, né? Então, a gente tem muito orgulho de fazer parte desse processo. Quando eu sento no restaurante, converso com o dono de um estabelecimento, ou até com o gerente de um restaurante, a gente estava almoçando agora e conversou com o gerente do estabelecimento, e a gente percebe que como eles são apaixonados pelo negócio dele, né? Ele falou, poxa, outro dia eu fui num restaurante, o garçom não me deu uma dica, e eu queria que ele tivesse me dado a dica, porque eu sairia de lá mais feliz. Então, a paixão que envolve esse setor é muito gratificante saber que a gente está nele, né? E é fácil também perceber por que esse setor é um setor assim, porque ele está baseado primeiro numa necessidade vital nossa, né, que é se alimentar,
e segundo, num evento social, um evento social muito forte da nossa vida, né? Então, sair de casa para ir num restaurante ou pedir uma comida é parte social da nossa vida. Então, eu acho que todo mundo sabe falar desse setor, todo mundo tem uma história para contar de um restaurante que gosta, todo mundo tem um palpite para dar. Então, isso é muito legal, diferente de segmentos que as pessoas têm menos acesso, né? Então, eu acho que essa é uma parte muito bacana. E aí, passando para o próximo slide, é legal contar um pouco de como é que foi essa história, né? Então, a gente nasceu em 2016, começou com 2 funcionários, né? Depois tinha 3, foi indo aos pouquinhos, e até que a gente chegou nessa rodada de expansão de 2019. Se você puder contar um pouco dessa jornada, Pena, acho que é legal para quem está ouvindo também entender como é que foi. Parece que, olhando daqui de hoje, parece que foi rápido, né? Mas enquanto a gente estava lá, parecia um pouco mais duro, né? Mas conta um pouquinho para a gente o que vocês passaram aí. Legal. Bom, foi uma jornada incrível ali, acho que começamos naquela salinha, e esse já é o retrato do nosso escritório hoje, e todas essas mesas, todo esse espaço, dessa vez é tudo espaço da Menu mesmo, são todas as pessoas que trabalham com a gente e carregam essa missão de revolucionar o mercado de food service no Brasil, como foi bem pontuado aí no começo da nossa apresentação. Em 2016, a gente começou com um sonho, muito vendo essa necessidade, essa dificuldade do comerciante no dia a dia. A gente questionava por que o comerciante do food service, que tem já uma rotina tão bem estabelecida, ele já tem um cardápio pronto, itens que ele usa, ingredientes que ele confia para chegar no resultado final da receita dele, ele precisa ter tanta dificuldade de se abastecer, sendo que ele precisa ir num atacadista, num cash and carry, ou ele precisa receber eventualmente um vendedor ali para fazer o atendimento no dia a dia dele, enfim, sendo que a compra dele é tão recorrente. Deve ter um jeito mais fácil, mais barato, mais simples da gente chegar e atender esse cliente, a gente oferecer para ele sempre as melhores compras, as melhores condições, a gente consolidar os prazos de pagamento e a gente ajudar com o que ele realmente precisa, que é simplificar essas rotinas operacionais para ele poder se dedicar exatamente àquilo que você acabou de falar, a essa paixão que ele tem pelo negócio, né, que é muito característica do segmento. Logo no começo, acho que a gente viu o nosso sonho, a gente colocou ele em contato com grandes eventos e grandes corporações, né? Então a gente conseguiu a agenda em alguns processos de aceleração, algumas competições de startup, e foi muito legal ver como esse sonho conversou muito com a agenda das grandes indústrias e das grandes empresas de consultoria, os grandes projetos, eventualmente, de atacadistas e distribuidores que tinham no setor. Chamou bastante atenção e logo em 2017 a gente viu esse movimento crescer bastante em muitas indústrias e a gente se via muito na vanguarda desse conceito, né? Desde sempre o sonho foi bastante grande, né? E a gente imaginava no futuro ter uma parceria estratégica com uma grande indústria e a gente sonhava muito em chegar próximo da Ambev e desde esse momento, nessas competições, nesses eventos, a gente se aproximava muito da própria Ambev para que a gente pudesse absorver o conhecimento, a experiência que eles tinham também desse pequeno comerciante, dado que a vida dessa indústria, dessa grande empresa também foi muito próximo desse comerciante, eles aprenderam, também são apaixonados por ele, então tinha uma identificação muito grande de visão, de valores, né? E tinha uma identificação estratégica com o projeto também muito grande, né? Da gente ter junto conosco uma grande indústria que tivesse a força para levar a gente e esse sonho para os próximos passos. E foi exatamente o que aconteceu em 2018, né? Conversamos, discutimos, negociamos e conseguimos chegar numa parceria com a Ambev, e de lá para cá, realmente o que a gente tinha imaginado, o que a gente tinha sonhado, que essa parceria levasse a gente para um próximo patamar muito maior, realmente aconteceu. E a gente cresceu mais de 50 vezes aí em faturamento, em vendas, e seguimos crescendo mesmo em momentos tão complicados como esse que a gente tem vivido. E é muito gratificante a gente poder viver esses momentos conseguindo crescer e entregando benefício para o nosso cliente que não passa por uma situação fácil. Conseguir facilitar a vida dele com o prazo de pagamento, conseguir facilitar a vida dele para que ele tenha mais tempo para cuidar de outras coisas que são importantes dentro do estabelecimento dele. Então,
A gente teve várias iniciativas bacanas nesse sentido, a gente conseguiu estender prazos médios de pagamento para os nossos clientes para que eles pudessem ter uma gordura a mais aí nesse período. Foi uma ação que foi super bem recebida e ajudou bastante a gente a fidelizar esses caras junto conosco. E acho que vem muito dessa história que a gente comentou no passado, da empatia e da visão que a gente tem parecida com esse comerciante do food service, em querer resolver os problemas, em conhecer essa realidade, conhecer a dificuldade que ele tem no dia a dia, né? Acho que foi um pouco dessa jornada, dessa história que trouxe a gente aqui até hoje, e, enfim, sobrevivendo bem e conseguindo crescer num momento de tanta dificuldade que a gente tem no mercado. Até pegando alguns dados, né, para a gente puxar, muita gente fala, puxa, mas o delivery está bombando, né? Então isso talvez esteja compensando um pouco do que acontece no desafio que o food service tem vivendo. O almoço de segunda a sexta, quando a gente fala do food service, ele representa mais 60% do mercado, né? Então essa refeição, esse momento é mais de 60% do mercado. O que faz com que esse mercado do food esteja muito atrelado ao seu desenvolvimento, ao desenvolvimento econômico da região na qual ele se encontra. Então, quando você tem desenvolvimento econômico, você tem grandes níveis de emprego, as pessoas estão fora de casa e elas almoçam e elas têm essa refeição fora de casa, e isso faz que esse mercado cresça muito. Quando a gente entra num momento de pandemia onde todo mundo precisa ir para casa, mesmo que a frequência do delivery, o que a gente viu acontecer foi muito isso, foram os mesmos consumidores, poucos consumidores novos entrando, mas os mesmos consumidores aumentando muito a sua frequência de compra nos deliveries, seja pelo telefone ou pelos aplicativos, esse canal cresceu muito, né? E, de modo geral, ele também não é o mais saudável para o dono do ponto de venda, né? Que ele é um canal que toma uma fatia do lucro dele que é bastante importante. Então, foi sim, mesmo com esse crescimento do delivery, é legal a gente contar essa história, explicar como que ela se conecta, vem sendo um momento muito desafiado para esse segmento, para o food service. Perfeito, Pena. Muito legal. E assim, acho que para complementar essa parte, né, acho que a gente está nesse setor, a gente depende desse cara. Eu acho que é legal a gente ser honesto e dizer que não tem almoço de graça, não tem empreendedor altruísta. A gente precisa ajudar esse cara porque a gente precisa dele para sobreviver como empresa também. Então, a Menu é uma empresa que se coloca de maneira muito honesta e transparente na relação com esse empreendedor, de falar assim, cara, não feche seu estabelecimento, a gente está aqui, a gente quer ficar junto contigo, a gente sabe que isso vai passar, em determinado momento vai ter vacina, em algum momento as coisas vão se resolver, e quando esse negócio passar, a gente estava aqui do teu lado, te ajudando, e a gente segue se desenvolvendo com você. Então, acho que construir essa relação de parceria, ela é uma parceria muito honesta, né? Porque, de fato, a gente precisa desse cara para continuar com a gente. E aí, putz, acho que olhando para frente, né, a gente fez... a gente, né, fez conquistas muito relevantes aqui. A gente tem vitórias que a gente se orgulha muito. A gente tem uma série de empresas hoje de renome que estão conectadas à nossa plataforma e que vendem seus produtos através da Menu. Então, o comerciante acessa lá, ele encontra hoje mais de 20 mil produtos no site. A indústria que oferece os seus produtos através da Menu, ela acessa mais de 100 mil consumidores, ela consegue se conectar e ofertar o seu produto para mais de 100 mil consumidores. Então, a gente tem uma história de sucesso já que é muito orgulhosa e que dá muita vontade, né, de ficar contando, mas é muito importante também a gente contar o que a gente vai fazer para frente, né? Acho que o amanhã é super relevante, porque bacana que a gente chegou aqui, que a gente tem 20 mil produtos, que a gente atende um número super relevante de comerciantes em São Paulo, mas e aí, o que vem para frente, né? E aí, falando do que vem para frente, queria pedir que você explicasse um pouquinho para a gente o que são essas duas coisas aqui, Pena, Menu Box e Menu Hub. Né? A gente lança em 2020 dois produtos, duas unidades de negócio dentro da Menu, que complementam o nosso produto como um todo, elas têm razões de ser diferentes, e aí, enfim, conta um pouquinho para a gente como é que essa experiência se conecta, como é que isso endereça o futuro da Menu e como é que a gente segue crescendo a partir daqui. Legal. Acho que falando um pouco retomando um pouco o problema que a gente tratou no início da complexidade de gestão do dia a dia do empreendedor do food service, a gente não poderia pensar em entregar uma solução completa para esse empreendedor se a gente não pensasse nessas duas soluções, né? Então, existe uma complexidade muito grande nesse abastecimento e várias pequenas etapas
dessa dor que a gente precisa entrar para ajudar esse consumidor e para ter ele junto conosco, para a gente seguir crescendo, né? E a Menubox, ela vem com o papel justamente de oferecer um mix bom, barato, curva A desse consumidor, com um serviço de entrega super, hiper diferenciado, né? Na velocidade e na qualidade, no mapeamento da entrega que esse cliente vai ter, né? Então, para elevar realmente o nível de serviço que esse cliente está acostumado no mercado para outro patamar, para que ele receba os produtos dele com caráter de urgência e ele tenha preços hiper competitivos para que ele nunca fique na mão com aquilo que é curva A no estabelecimento dele. E a Menubox faz muito bem esse papel. E quando a gente fala de Menu Hub, a gente fala de soluções muito completas e dedicadas para grandes redes, né? Então, o Léo comentou um pouco agora sobre como que se divide a pirâmide do food service aqui no Brasil, e a Menu Hub, ela é um produto dedicado para os estabelecimentos de food service que estão no topo dessa pirâmide, porque a gente consegue fazer uma gestão completa desde a compra e do armazenamento dos suprimentos dessas redes de restaurante até um sistema e a gestão dos pedidos que os compradores, loja a loja, sejam de grandes redes ou de franquias, vão fazer e vão puxar desse estoque, né? Então, a gente consegue cuidar da gestão de suprimentos, do abastecimento, da distribuição, da entrega e do gerenciamento dos compradores loja a loja, né? Então, é a solução hiper completa e personalizada para quem está no topo da cadeia, onde a gente consegue trabalhar todos os pontos e os desafios desse passo a passo do empreendedor do food service para que ele consiga ter mais tempo para se dedicar aos clientes dele, pensar em outros produtos, inovações do cardápio, ações de sellout e etc, né? Então, essa é a função, esse é o brilho um pouco desses dois produtos. Legal. E, bom, tem mais coisa vindo por aí, né? A gente hoje consegue dividir essas com vocês, que é a Menubox e a Menu Hub. Eu acho que são soluções que endereçam a vida do comerciante. Quando a gente olha o dia a dia desse comerciante, é fácil perceber os problemas que ele tem, né? Ou nem necessariamente os problemas, mas aonde a gente consegue injetar tecnologia. Eu acho que esse é a grande sacada da Menu, né? Quando pergunta assim, tá, qual que é o segredo da Menu? Qual que é o molho secreto ali? É a gente olhar a realidade efetiva do comerciante. Então, o que ele faz no dia a dia? Passa um dia observando o dono de um restaurante. Ele acorda às 5 da manhã, conta o estoque dele quando ele chega no estabelecimento, conta tudo, conta quantos sacos de arroz ele tem, quantos sacos de feijão ele tem, quantos óleo, enfim, conta tudo. Recebe os seus funcionários, orienta qual vai ser o cardápio do dia. Tá todo mundo orientado? Todo mundo sabe o que vai produzir? Beleza. Ele pega o carro e vai para o atacadista fazer suas compras. Então, ele passa a manhã toda fazendo compra, sem observar o que está sendo cozinha, o que está sendo preparado dentro da cozinha. Passa 3, 4 horas fora do estabelecimento, depois vai no banco, paga suas contas e volta. E aí ele volta, serve o almoço, né? Onde a gente falou que 60% do food é o almoço, então a gente está imaginando um restaurante Aquilo, que é um restaurante mais típico. Serve o almoço, bom, limpa o seu estabelecimento. Se ele tem uma operação de delivery de pizza à noite, 6 da tarde começa outro ciclo. Chega um novo grupo de funcionários, ele se organiza para aquela noite. No dia seguinte, tudo começa de novo. Então, assim, ajudar ele na contagem do estoque de maneira digital parece muito eficiente, porque hoje ele faz a contagem manual. Se você observar um restaurante, a maioria dos estabelecimentos faz a contagem manual. Então, tem uma oportunidade gigante de adicionar tecnologia nesse pedaço. Ajudar ele a predizer o cardápio e predizer a quantidade de comida que ele vai vender no dia parece muito razoável também. Tem ferramentas preditivas que ajudam muito no dia a dia os comerciantes a predizer quanto eles vão vender. Ajudar ele no processo de compra para evitar que ele vá até o atacadista é o que a gente está fazendo aqui já hoje. A gente entende que essa era a maior dor e a gente começou por aqui. Então, a gente consegue ajudar ele. Depois ele precisa ir no banco, fazer suas contas, gerenciar suas finanças. A gente é primo aqui de uma outra empresa, de uma startup que chama Donos, que também é investida pela Zitec, que é um hub de inovação da Ambev, que endereça essa dor, né? Que procura ser o banco desse comerciante e oferecer soluções financeiras diferenciadas para esse cara. E aí, no fim do dia, ele tem que fazer suas entregas. Então, se ele vende bebida, ele pode vender tudo pelo Zé Delivery, que é uma empresa parceira nossa também. Enfim, e se ele tem operação no delivery, ele começa a crescer e expandir, a gente oferece produtos para ele muito eficientes através da Menu Hub, da Menu Box. Então, adicionar tecnologia numa realidade que é existente, ela parece ser o caminho mais seguro de inovação, né? Ao invés de criar um novo mercado,
de desenvolver uma demanda nova ou de construir algo que é novo, eu acho que a gente sempre falou disso, né? Acho que o caminho mais natural para você construir uma empresa de tecnologia é você buscar uma dor que é real, de uma economia que já funciona, que já existe, e adicionar tecnologia exaustiva nesse setor. E aí, passando para o nosso próximo slide aqui, é falar um pouco desse novo presente, né? A gente falou um pouco de desafios, de mudanças, o que esse comerciante está passando na pandemia. Para caminhar para o fim aqui, eu vou deixar algumas dicas que compartilhei em algumas entrevistas recentemente, que eu acho que são super legais, assim, que é para quem é comerciante ou para quem é indústria que está assistindo essa live. A primeira delas é que, assim, o delivery hoje, ele não está salvando os estabelecimentos, como muita gente fala, ou como a mídia constrói. Mas ele sim está garantindo uma renda recorrente e uma sobrevivência. Então, os estabelecimentos, de certa maneira, estão se mantendo em movimento, e isso é importante, né? Não é a única coisa que pode ser feita, os governos podem ajudar mais, as indústrias podem se envolver no problema, empresas como a Menu podem se ajudar mais também, enfim. Então, todo mundo, eu acho que tem que se responsabilizar por parte dessa crise e entender que a gente pode fazer um pouco além e fazer, né, e colocar isso em prática, mas o comerciante ele precisa se manter ativo. Então, renegociar suas dívidas, renegociar seus compromissos financeiros, organizar o seu fluxo de caixa para que ele consiga sair da crise, né? Enfim, montar uma estratégia que garanta que ele tenha saúde financeira para chegar até o final dessa pandemia. A segunda coisa é usar e abusar do delivery, sim, né? O delivery não é uma solução para sempre, mas ele resolve um problema grande de movimentação dos produtos. Então, você consegue promocionar itens, você consegue fazer combos, você consegue mostrar quais são os itens mais vendidos sobre o estabelecimento e criar uma estratégia que seja efetiva. Tem algumas dicas, né, na operação do delivery no dia a dia que são super eficientes, que é, por exemplo, aumenta um pouquinho a porção, porque a pessoa que compra em casa, ela vai querer, muito provavelmente, que sobre um pouquinho para comer no dia seguinte. Mande numa embalagem boa, que tem a opção de abre e fecha para a pessoa guardar esse produto, né? Usa as categorias dos aplicativos de delivery com o máximo de qualidade possível, então coloca lá, adiciona os seus itens nos mais vendidos, monta combos, então compre um, leve outro, combo de produto com sobremesa, combo de produto com bebida, enfim, tem várias táticas que a gente consegue sugerir e que ajuda muito. Acho que uma terceira coisa bem relevante, né, depois da negociação e do uso exaustivo do delivery, é presença nas redes sociais. Então, quando você está frequentando, né, a sua rotina normal, você trabalha, por exemplo, num escritório na região da Berrini, e você passa na frente de um restaurante todo dia, você vê ele 1, 2, 3 dias, ele está sempre cheio, a fachada é bonita, no quinto dia você fala, vou entrar para experimentar, porque ele estava cheio, porque a fachada é bonita. No caso da pandemia e no delivery, essa possibilidade não existe, né? Então, ninguém frequenta a sua rua. Então, como é que você é descoberto? Nas redes sociais. Então, você pode fazer uma promoção no delivery, ou você pode se anunciar nas redes sociais, colocar sua presença no Google, no Facebook, no Instagram, e o consumidor ele vai checar se aquilo é verdade. Então, aquela validação social que o consumidor fazia, que era, eu passo na porta do restaurante, vejo se ele está cheio, se tiver fila eu entro. O que é essa fila do restaurante no mundo atual, né, nesse novo presente? É a rede social com bastante seguidor, a foto com bastante like, o produto com um ranking bom dentro do iFood, do Rappi, do Zé Delivery, enfim, o produto bem ranqueado nas plataformas de delivery, a rede social bem populada, ela é a fila cheia do novo presente. Então, o empresário que não entender isso e que não se adaptar a essa nova realidade, ele vai ter muita dificuldade de passar por esse período, porque esse período pode ser longo, né? Esse período pode se estender no modo que a gente está hoje, né? Com restrições de deslocamento, com escritórios fechados, por mais 8 meses, 6 meses, 1 ano, quem sabe. Então, é importante que esse comerciante se adapte, que ele faça o dever de casa, que ele faça o trabalho de construir esse novo movimento. E aí, acho que falando um pouco de perspectiva, é legal a gente dizer que, assim, a crise ela teve algumas fases, né? Então, esse momento, a gente, puxa, de novo, agradece muito a Brasel pelo convite, e esse momento, ele é um momento onde as coisas já estão estabelecidas de certa forma, né? Teve uma fase do desconhecido ali, e aí algumas pessoas ficaram super otimistas, falando, em 60 dias tudo acabou, e outras pessoas ficaram super pessimistas, isso vai levar 3 anos, e agora a gente tem um pouco mais de visibilidade, né? Então já tem vacinas sendo testadas, já tem países que já contornaram a crise de certa maneira, então, posto que a gente tem mais informação, a gente consegue saber algumas coisas hoje, e o que a gente sabe até agora é que
nada vai se resolver de maneira imediata nos próximos 6 meses. Então, nos próximos 6 meses, a gente vai enfrentar uma situação gradativa de melhora. Não existe uma perspectiva também de uma piora muito aguda nos próximos meses. Existe uma perspectiva de uma gradativa melhora. Grandes eventos que movimentam as situações de consumo também não vão acontecer. Então, você que é o dono de um comércio perto do Allianz Parque, por exemplo, do lado do estádio do Palmeiras, muito provavelmente não vai ter jogo ali nos próximos meses. Então, e nem grandes shows. Então, como é que você se reinventa? Como é que você cria opções para o delivery? Como é que você sofistica os seus pratos e constrói essa imagem de marca para que você consiga se manter ativo, né? Porque o Gustavo falou, 60% do consumo está no almoço de segunda a sexta, os outros 40% eles estão divididos entre jantares ao longo da semana, incluindo sábados e domingos, e 20% em ocasiões extraordinárias de consumo. Então, festas noturnas, shows, jogos de futebol, enfim. E aí a gente está falando que esse 20% que são ocasiões extraordinárias de consumo, eles não vão acontecer, né? É muito difícil que eles aconteçam. E os jantares, eles estão retomando com muita calma, né? Então é difícil que a gente tenha um aumento agudo disso. Então, a mensagem que a gente passa aqui é uma mensagem de esperança para o comerciante, e inclusive para as indústrias, tem muita indústria pequena que também está passando por dificuldade nesse momento, e a gente acha que tem saída sim, envolve muito trabalho, envolve um trabalho super duro, de estar presente no dia a dia, de se colocar no lugar, de entender qual que é a realidade e pensar sempre como é que a gente pode fazer um pouquinho diferente. E eu acho que a Menu está fazendo seu papel, a Brasel está fazendo super seu papel, a Ambev nem se fala, a Ambev tem feito um papel incrível, criando uma série de iniciativas. A última foi anunciar uma fábrica de vacina, a gente nem acreditou, a gente até achou que nem era verdade, de tão fora da caixa que é. E isso enche a gente de orgulho, de saber que a gente está nesse ecossistema que tem feito de tudo para ajudar as pessoas e para de fato mover a economia numa direção que a gente se orgulha. E é isso. Então, assim eu fecho, deixo minha mensagem. Gustavo, queria pedir para você deixar um recado também. Eu vou fechar aqui com uma mensagem que é confia e vai de Menu. E aí eu sei que você bolou um cupom especial aqui para as pessoas comprarem. Vamos lá. Tomara que venda bastante. A gente está precisando. Legal. Vamos lá, acho que só pegando um gancho aí do que você falou agora, Léo, das dicas, dos comerciantes, do delivery. O delivery, ele cresceu 250% o volume nos aplicativos, ele cresceu 150% no total, o mercado de entrega de comida delivery. Então, assim, realmente a presença nesse digital, mesmo que a gente saia, mesmo a vacina chegando e a gente saindo rápido dessa situação de quarentena, ele vai seguir muito mais relevante do que ele era no passado, né? Justamente porque muitos hábitos e muitas coisas na rotina do dia a dia que a gente falou, que puxa o mercado do almoço de segunda a sexta para cima, né? Muita coisa nessa rotina mudou, né? Então, marcar presença e ter presença digital nas redes sociais, mostrar o tamanho da fila do seu restaurante e dar atratividade para o seu produto em todos esses canais é fundamental. E uma outra dica que eu gostaria de dar aqui para quem está marcando presença nos aplicativos de delivery, quem não está, passe a marcar, e quem marca presença e acha que pode melhorar o resultado, explorar essas porções maiores, não só pelo ponto que o Léo falou, mas principalmente porque hoje é muito comum as pessoas pedirem para fazer uma divisão dessa comida em casa, né? Então a pessoa pede e essa comida em casa vai ser dividida entre outras pessoas também. Então o tamanho da porção é super importante para que você consiga atender essa ocasião bem, né? E muitas vezes você vai usar outros pratos que você tem no dia a dia, outras receitas, até mesmo outros ingredientes para você se adaptar bem a essa ocasião de consumo, né? Então acho que é uma dica bastante importante. E aí, para ajudar o comerciante a conseguir esses ingredientes e poder aumentar suas porções também no dia a dia, o cupom especial vai de Menu. Acesse o site menu.com.br. Se você já tem cadastro, só fazer o seu login. Se não tem, clica, cria uma conta e você já pode usar o cupom vai de Menu, que você ganha 10% na sua cesta de compras, tá bom? Temos o nosso canal de atendimento ali no canto inferior direito do site. Você pode chamar a nossa equipe de vendas, nosso time de atendimento a qualquer momento, no WhatsApp, no chat. A gente está à disposição e vamos poder receber vocês e colaborar com esses 10% de desconto para ajudar vocês no dia a dia, nas compras, certo? Obrigado. Boa, valeu, gente.
trabalho para todo mundo aí. Forte abraço. Obrigado, Brasel, de novo pelo convite.